O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Edição que temos finalmente definição do campeão. O Bayern de Munique garantiu o seu 9º título consecutivo da Bundesliga, 30º título da Bundesliga na história, o 31º, se a gente considerar, 31º título alemão, se a gente considerar também o período pré-Bundesliga, e nós fazemos essa gravação justamente no domingo, dia 9 de maio, que também é o Dia das Mães em todo o mundo, data celebrada em todo o mundo. Então aqui já deixo os meus parabéns aos torcedores do Bayern de Munique, ao Bayern de Munique pela conquista, e também a todas as mães que eventualmente nos acompanhem, as mães dos nossos ouvintes. E aí, Vitor Lederman, perdão, já ia confundindo suas personalidades de novo. Vale o Feliz Dia das Mães para as mães de seres humanos, para as mães de pets, para as mães de plantas. Atualmente temos diversos tipos de mães, não é mesmo? Moin, moin, alô, servus. Guilherme, eu vou te falar que eu sou um pouco mais tradicionalista. Eu vou dar parabéns para todas as mães. Não, tá bom, vai, não vou. É difícil uma mãe de planta ou uma mãe de pet receber presente hoje, por exemplo, né? Sim. Sei lá, como é que vai dar presente para uma mãe, enfim. Claro, ok, vai ver o pai dessa planta, comprou um presente e disse que o presente é da planta. Enfim, então, acho que é isso. Parabéns a todas as mães dos nossos ouvintes, a todos os nossos ouvintes que são mães, por que não? Todas as nossas ouvintes que são mães. Parabéns especial para minha mãe querida, a Dona Helena, ela que não nos ouve, mas meu pai deve estar ouvindo. Ele odeia futebol, então ele basicamente ouve os primeiros, 5 minutos, né? Essa introdução aqui, essa apresentação, aí ele ouve e depois desliga. Então, pai, por favor, passe para a mamãe essa mensagem. E, Guilherme, Bayern campeão, já deixo aí a todos os torcedores do Bayern de Munique, né, em especial aqueles que já estiveram aqui com a gente, né? O Rainer, a Ju, quem mais? Já teve mais torcedor do Bayern aqui com a gente, não queria esquecer ninguém, mas enfim, sintam-se abraçados, todos os torcedores do Bayern. O pessoal lá do Bayerncast também, João, a Stephanie, que eu já participei lá. E é isso, né? Tá acabando. Faltam só 2 rodadas, é aquele momento um pouquinho, assim, é um momento legal, né? De final de campeonato, de definição, mas vai ficando aquele gostinho amargo de agora só em agosto, sabe? Mas faz parte, né? Acho que é isso. Depois vem a Euro aí também, vamos ter muito trabalho certamente aqui no Chucrute para falar do National Elf. E é isso, vamos para dentro. Um último recado antes da gente poder realmente começar. Queria agradecer ao Braz Assunção, que eu participei com ele. Deve estar indo para o ar mais ou menos hoje, amanhã. A gente gravou na sexta-feira o podcast Futebol de Bolso, que é um podcast comandado justamente pelo Braz, que é um português, e a gente falou muito de futebol alemão, com uma ênfase nos 2 times de Hamburgo, no São Paulo e no próprio Hamburger SV, e um pouco da rivalidade também. Foi muito interessante, deixo aqui meu agradecimento a ele e o convite para o nosso ouvinte ir lá ouvir, que tá valendo a pena. Pô, que legal sua participação, Vitor.
um dos grandes ouvintes de podcast do Brasil, creio eu. Descobri numa das últimas nossas gravações que o Vitor ouve podcast a rodo, e também um dos grandes participantes de podcasts, que também já participou de vários outros, isso só nas últimas semanas, né? Então vale a pena conferir também o trabalho do Vitor, não só aqui no Chucrute FC. E vamos falar também, claro, né, Guilherme? Nós dois estivemos na semana passada no Tática Mais Futebol, justamente com a Ju, que eu acabei de citar aqui. Então, falamos também de futebol alemão, com talvez um foco um pouco maior no momento atual e nessa temporada. Nós dois e a Ju, né, que já esteve com a gente aqui. Então, vai lá e dá uma conferida também, claro. Verdade, verdade. Na minha cabeça, a gente até tinha gravado outra edição do Chucrute depois que a gente fez a participação lá com a Ju, mas não. Nossa primeira gravação do Chucrute depois do Tática Mais Futebol é essa aqui, então fica o convite mesmo para ouvir esse episódio em que falamos um pouco do cenário geral, Ju, né? Muito obrigado. Bom, e antes da gente começar o debate nessa edição do Chucrute FC, agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho. Se você está conhecendo agora o trabalho do Chucrute FC, você pode ouvir todos os nossos episódios nos principais agregadores de áudios, nas principais plataformas de áudio. Também no YouTube nós disponibilizamos os nossos episódios. Agradecimento especial também aos nossos parceiros do Fußball BR e do Alemanha FC. E vamos então começar o nosso debate sobre a rodada, a antepenúltima rodada do campeonato alemão, com os campeões, o Bayern de Munique, que já havia encaminhado o título já há algum tempo, já há algumas rodadas, confirmou o título nesse final de semana. Não precisou nem entrar em campo para isso, Vitor, mas quando entrou em campo, de fato, mostrou por que é campeão alemão, mostrou por que ganhou esse título pela 9ª vez consecutiva, diante de um adversário que costuma atrapalhar a sua vida. O Bayern de Munique foi lá e fez 6-0. E se o título já parecia uma questão de tempo, talvez a principal dúvida para o Bayern de Munique nessa reta final de campeonato alemão era: será que o Lewandowski vai alcançar Gerd Müller? Será que ele vai marcar 40 gols ou mais e estabelecer um recorde de maior número de gols em uma única temporada do campeonato alemão? Bom, Lewandowski marcou um hat-trick e se aproximou muito da marca do Gerd Müller. Lewandowski agora tem 39 gols. Gerd Müller marcou 40 quando estabeleceu o recorde lá atrás. E é impressionante que o polonês não disputou até agora 5 jogos dessa atual temporada da Bundesliga. O Gerd Müller lá atrás disputou todos os 34 jogos, ou seja, a média de gols do Leva é ainda maior que a do Gerd Müller. E agora a impressão é que esse recorde é só uma questão de tempo, não é mesmo, Vitor? Mais uma atuação dominante do Bayern de Munique e mais uma vez com protagonismo de Robert Lewandowski. Incrível, incrível, né? Assim, começando sobre o jogo, o próprio Lewandowski, ele falou depois da partida, né, quando o time já sabia que era campeão, né, assim, antes da partida começar, ele virou para o time e falou assim: olha só, vamos ganhar isso aqui e vamos mostrar por que a gente é campeão, né? Ou seja, e vale lembrar que o Gladbach é o time que nas últimas 5 temporadas é a equipe da Bundesliga que mais tirou pontos do Bayern de Munique. Então, não era um adversário qualquer, e o Bayern de Munique não tomou conhecimento, né? Fez justamente esses 6-0 para não botar defeito, com bastante intensidade, querendo realmente mostrar por que foi campeão aí pela 9ª vez consecutiva, né? Realmente impressionante a partida. Bom, acho que é óbvio que o nome do jogo foi Lewandowski, mas gostei muito também da partida do Miller, do Coman, todos eles chegando muito ali no ataque, né, participando, trocando passes com uma certa facilidade, né? O Bayern de Munique deu 16 chutes dentro da área. Acho que demonstra muito essa facilidade que o Bayern de Munique teve para construir jogo, né? Lamento muito pelo Gladbach, que agora dá adeus não, mas a chance de Liga Europa ficou muito, muito complicada, e o máximo que o time, que os outros vão conseguir vai ser mesmo uma classificação para a Conference League. E assim, é um time que em nenhum momento se encontrou em campo, né? A postura do time foi completamente
para dizer o mínimo, inadequada na partida. Ok, você perder para o Bayern de Munique, mas perder da maneira que perdeu, não só o resultado, mas o desempenho também, né? O perfil do Gladbach Brasil no Twitter, ele até é um perfil que eu gosto bastante, porque é um perfil assim bem torcedor, sabe? Não é necessariamente clubista, mas é um perfil que corneta de uma maneira que eu acho que com bastante, na minha opinião, com bastante humor. É claro que ele estava muito irritado. Que eu até conheço, né? O Alexander Refrain, que também já gravou aqui com a gente no Chucrute. Ele falou assim: depois dessa postura do Gladbach, os jogadores deveriam ser até multados por isso. Né? Não que eu defenda uma multa por um desempenho desse, mas o desempenho foi realmente muito ruim. Cara, e sobre o Lewandowski, cara, respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que ele vai passar, ou pelo menos vai igualar o recorde do Gerd Müller. Eu só não acho que são favas contadas, assim, não é uma coisa óbvia. Não é nenhum absurdo o Lewandowski ter 2 jogos abaixo da média e não fazer gol em nenhum deles. Acho improvável, mas não é assim algo fora do comum, impossível de acontecer, né? Não é isso. Até porque o histórico do Lewandowski contra o Augsburg, que é o adversário da última rodada, é muito bom. É muito bom. Eu vi as estatísticas, são 20 gols em 11 jogos, né? Então, ou seja, tem um histórico aí contra esse adversário. Cara, e tem 2 outros recordes que eu acho bastante interessante a gente citar. Esse dos 40 gols, a gente já colocou, tipo, ele já está muito óbvio, né? Acho que desde 10 rodadas atrás o pessoal já vem falando nisso. Só que o Lewandowski, ele está chegando à 5ª artilharia da Bundesliga, e justamente o Gerd Müller é o maior artilheiro, com 7, ou seja, ele tem aí de repente umas 2 temporadas para igualar esse recorde também, e ele vai ser artilheiro pela 3ª vez seguida, justamente dessa vez já se igualando ao Gerd Müller entre as temporadas 71 e 72, e 73 e 74. Né? Então é realmente algo impressionante. Mais outro recorde interessante que ele está buscando do Gerd Müller é que ele chegou à 10ª temporada consecutiva na Bundesliga com 2 dígitos de gols, mais de 10 gols. E só o Müller, que tem 13, está na frente dele. Ele se igualou agora ao Manfred Burgsmüller, que é um dos maiores artilheiros da história do Borussia Dortmund, inclusive. E tá aí também, ele iguala esse recorde. Cara, 40 gols assim, algo que por muito tempo parecia inigualável. E o Lewandowski tá realmente derrubando isso aí. Não me venha com essa de que, não, mas na Bundesliga é fácil, porque vários atacantes de qualidade passaram ao longo de 40 anos por essa Bundesliga e não conseguiram igualar essa marca. Então, definitivamente é algo muito impressionante. Sim, demais, demais. E você, enquanto estava falando, eu dei uma olhada em outros números do Lewandowski. Nessa temporada da Bundesliga, e eu também não considero favas contadas que ele vai quebrar o recorde do Gerd Müller. Futebol é futebol, ele pode passar 2 jogos em branco. Mas nessa temporada, pelo menos, do Campeonato Alemão, ele não passou em branco 2 jogos consecutivos. Então, a tendência é que ele, de fato, pelo menos iguale essa marca da temporada 71-72 do grande atacante da história do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. E nesse jogo contra o Gladbach, o Lewandowski também mostrou toda a qualidade, toda a capacidade que ele tem dentro da área, né? Porque se a gente vê o primeiro gol, ele recebe a bola sozinho lá dentro da área, quase frente a frente com o Jan Sommer, e é muito por causa da movimentação dele. O Bayern de Munique está chegando dentro da área, o Coman sai da direita para o centro e com isso ele puxa a marcação do Ben Sebaini. Ben Sebaini era quem deveria cobrir o lado esquerdo da defesa do Gladbach. O Lewandowski se antecipa a isso e corre exatamente para esse lugar que o Ben Sebaini deixa vazio, e é por isso que ele acaba recebendo com tamanha liberdade o passe, o cruzamento que vem do lado esquerdo do ataque do Bayern. E fora o terceiro gol do Bayern de Munique na partida, né? O gol do 3-0, o segundo do Lewandowski no jogo, que é um voleio absurdo, um voleio muito bonito, que, não sei o voto do Vitor, a gente vai revelar no final do podcast, mas é forte candidato a gol da rodada, uma bela finalização do polonês.
O Guilherme, Agora, só faltou ele levantar a camisa com uma frase escrita: chupa, Luiz Roberto, eu sou melhor que o Pedro. Só faltou isso, porque o Luiz Roberto adora falar: esse gol o Pedro não fazia, o Lewandowski não fazia. Esse gol aqui o Lewandowski também não fazia. E aí ele vem e faz esse tipo de gol. Né? Pois é, cara, são dois atacantes muito bons, né? Acho que a gente não precisa meio que diminuir o outro Pelo para amor de Deus, eu sou poder flamenguista, né, elogiar cara? um, Pô, né? claro que o Lewandowski é melhor, né? Sim. Vamos botar as coisas no seu devido. Gosto muito do Pedro, mas vamos botar as coisas no seu devido lugar, né? Exato. E para você elogiar o Pedro, você não precisa tentar diminuir o Lewandowski, né? Isso que eu quero dizer. Dá Exatamente. para você elogiar o Pedro, fazer todos os elogios ao grande atacante que ele é, sem precisar fazer essa comparação que também concordo com você, é meio descabida. Agora eu queria falar com você também, Vitor, sobre essa questão mais ampla. É o 9º título consecutivo do Bayern de Munique. A gente tinha até essa temporada a Juventus, digamos, na liderança entre as grandes ligas europeias. A Juventus tinha 9 títulos consecutivos também, mas a Inter de Milão acabou quebrando esse tabu, conquistou o título lá na Itália, lá na Série A, e agora o Bayern de Munique, a Bundesliga, está meio que sozinha. Entre as grandes ligas da Europa, o Bayern de Munique é o que tem disparado a maior série de títulos nos últimos anos. E a gente não tem muita perspectiva de quando isso vai acabar, né? Porque a diferença econômica entre Bayern de Munique e os seus concorrentes mais diretos é muito grande. O dinheiro de televisão, que é o que eu acho que faz a maior diferença, né, atualmente, é muito diferente. O Bayern de Munique acaba recebendo muito mais do que Borussia Dortmund e Leipzig, por exemplo. Então é difícil a gente pensar quando que essa sequência, quando esse domínio vai ter um fim. E temos alguns jogadores, né, do Bayern de Munique que passaram por toda essa sequência de 9 títulos juntos, né? Neuer, Boateng, Alaba, Javi Martinez e Thomas Müller. Todos esses 5 participaram nos 9 títulos do Bayern de Munique. 3 deles vão sair e o Bayern vai se renovando aos poucos. Já perdeu lá atrás Schweinsteiger, Lahm, Robben, Ribéry. Ainda assim, o Bayern de Munique conseguiu trazer peças de reposição para manter sua hegemonia. E é assim que eu imagino que vai continuar num futuro próximo, pelo menos. Eu acho que essa é uma discussão assim que me agrada, porque ela é muito necessária em relação a essa hegemonia do Bayern. Esses dados que você traz desses jogadores também é algo sensacional, né? E vale dizer também, só para acrescentar, que o Müller e o Alaba, eles se tornaram os maiores campeões alemães, né? Com 10 títulos, porque tem esses 9 e mais um lá da Um temporada Van Gaal. 10-11 com o Van Gaal. 10-11, né? 11-12 foi Dortmund. Não, 9-10, que aí 10-11 foi 9-10. Dortmund, 11-12 Dortmund, aí 12-13 foi o primeiro dos 9. Isso. 9-10 com o Van Gaal, exatamente. Então, assim, realmente algo impressionante. Cara, eu acho que pelo lado do Bayern de Munique, eu tenho certeza que vai muita gente dizer assim, não, na Alemanha é muito fácil ganhar, então não é nada demais o Bayern de Munique chegar a 9 títulos. Cara, é muita coisa. É muita coisa porque, assim, o Bayern de Munique, para começar, sempre foi dominante. Se você pegar, não à toa que mais da metade dos títulos de Bundesliga são do Bayern de Munique, né? Mas mesmo se você pega antes desses 9 títulos, né? Então vamos lá, esse foi o 30º, antes desses 9, então eram 21, né? Se a minha conta não estiver errada. O segundo maior campeão de Bundesliga era o Borussia Dortmund, empatado com o Borussia Mönchengladbach com 5. Então, ainda já era uma diferença absurda. Então, o Bayern de Munique conseguir levar isso para 9 é algo definitivamente impressionante, porque mostra assim, em 9 temporadas não teve uma mais ou menos, sabe? Só tem dessas 9, só em uma única delas, o título foi decidido na última rodada, que foi 2 atrás, né? Daquela vez que o Dortmund deixou escapar 9 pontos de vantagem justamente sobre o time da Baviera. Então, assim, isso não é pouca coisa. Mesmo com toda essa vantagem financeira, com todo esse poderio financeiro, o feito do Bayern de Munique ele é muito grande. Antes desses 9 títulos, isso é outro dado interessante, nenhum time na história da Bundesliga tinha conseguido mais do que 3 títulos consecutivos. Né? Então, você chegar e fazer 9 de uma vez, eu acho que, assim, do ponto de vista do torcedor do Bayern de Munique, para comemorar, para festejar.
é para continuar querendo chegar ao 10º, 11º, ao 12º e por aí vai. Agora, assim, a discussão da hegemonia, né? A discussão de como evitar isso. Bom, para começar, gosto sempre de dizer que o Bayern de Munique não faz nada errado, que tá tudo dentro do jogo, é o maior time da Alemanha, tem os maiores patrocínios, é o único time que é capaz hoje de segurar os seus jogadores quando eles se destacam. Nenhum outro time na Alemanha tem essa capacidade. E acaba sendo também o único time que tem como trazer jogadores também de mais qualidade, mesmo de outras ligas, não só da própria Bundesliga, né? Então, assim, tudo isso, óbvio que facilita as coisas para o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique não tem que ser considerado vilão por conta disso. Assim, vilanizar o Bayern de Munique está longe de ser o caminho para você, de alguma maneira, dar uma equilibrada no campeonato, né? O que se pode fazer em relação a isso? Bom, vamos lá, tem muita gente falar, eu já vi muita gente falar, não é a regra dos 50+1 que está matando o futebol da Alemanha, porque você impede outros clubes de crescerem. Se teve uma coisa que essa iniciativa toda da Superliga me deixou feliz, é que as pessoas passaram a entender melhor o que é a regra dos 50+1 e a importância dela para a cultura do futebol e para a cultura torcedora. Porque se não fosse essa regra, os times alemães, né, provavelmente teriam embarcado o Dortmund e o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, e sabe-se lá, não sei se enfim, tudo que aconteceu, que a gente não vai ficar discutindo aqui, teria acontecido. Então, a regra dos 50+1 ela é essencial para o futebol, e eu fico muito feliz de ver os torcedores na Inglaterra, de alguma maneira, exigindo isso. Se é possível adotar ela na Inglaterra, é outro papo, que não cabe aqui, vai caber lá no Fish and Chips FC e não no Chucrute FC. Muito bom o nome, inclusive. Pois mas enfim. Então, assim, se você acabar com a regra dos 50+1, você tem duas possibilidades, sendo que podem acontecer as duas ao mesmo tempo. A primeira é que os times tradicionais eles vão ser, entre aspas, comprados, a torcida vai basicamente parar de ir para o estádio, vai parar de torcer, você vai ter o que os alemães gostam de chamar, que é o caso do Leipzig e do Hoffenheim, de Plastikverein, ou seja, clubes de plástico, clubes que são completamente artificiais, e vai matar justamente os times tradicionais. Tá? Então, você tem times tradicionais, sei lá, o próprio Dortmund, Mönchengladbach, Schalke, o próprio Hamburgo, que hoje está na segunda divisão, né? Se empresas compram esses times, muita coisa acaba. E a segunda possibilidade é assim, tá bom, então você acaba com 50+1, mas você não precisa, vamos dizer assim, não deixa os deixa os times optarem se eles querem ou não adotar a regra do 50+1. Né? Que tem muita gente que defende também. Então você garante que os times tradicionais não vão ser comprados porque eles não vão aceitar sair da regra. Beleza, só que aí você vai ter 4, 5, 6, 7 casos de RBs Leipzig e na prática vai acontecer a mesma coisa. Você vai matar esses times tradicionais que não vão conseguir competir em alto nível. Né? Legal, você pode até ter uma liga mais equilibrada, mas a cultura torcedora, a cultura do futebol, ela vai ser completamente morta e acho que não é isso que a gente quer. Né? Assim, essa é uma solução que talvez resolva um problema de hegemonia, mas ela cria tantos outros problemas que ela está longe de valer a pena. E aí, ok, então o que a gente pode fazer? Eu concordo muito com você, acho que a distribuição do dinheiro da TV é a primeira coisa, apesar do que a diferença não é tão grande, o Bayern de Munique nessa temporada recebeu o dobro do que recebe o Arminia Bielefeld, que é o último. Então, se você comparar o Bayern de Munique com o Borussia Dortmund, a diferença não é tão grande assim. Não é no dinheiro de TV que o Bayern se diferencia dos seus rivais e tem esse orçamento maior. O que o Bayern tem maior é basicamente patrocínio. Tá? Então, só com dinheiro de TV você não resolve isso. Eu até defendo que você inverta as coisas no direito de TV. Você dá mais dinheiro para o último colocado e não para o primeiro. Para o time que está subindo a segunda divisão e não para o primeiro. Um negócio meio americano do draft, né? Meio esquema americano do draft. Porque, cara, é aquela assim, um time que tem, vamos supor, tá? Tô inventando aqui, um time que tem um orçamento de 100 milhões e ele ganha mais 10 milhões do orçamento de TV,
o peso desse orçamento de TV, ele é o time que tem um orçamento de 10 milhões e ganha 10 milhões do orçamento do dinheiro de TV, ele dobra o orçamento dele, para vocês terem noção. O peso acaba sendo muito maior. Então, o dinheiro de TV ele pode ajudar a reduzir essa diferença, mas ele sozinho não resolve. Uma outra coisa que eu talvez defenda é que, assim, e aí isso teria que ser dialogado com outros países da Europa, mas você obrigar o dinheiro da TV da Champions League, que é muito grande, ele não ir para o time que está na Champions League. Ele ir para a Liga e a Liga distribuir de maneira igualitária. Porque senão você coloca... e aí não precisa nem ser o Bayern de Munique, mas você coloca o Borussia Dortmund, que participa sempre da Champions League, você coloca ele muito acima de um outro time tão tradicional quanto, que é, sei lá, um Hamburgo, que não tem participado. Entendeu? Então, eu acho que isso poderia ser feito, assim, você igualar o dinheiro da TV entre as ligas e não dar para os times. Eu acho que o único dinheiro que deveria ser 2 times exclusivamente, seja mesmo da Champions League ou da Bundesliga, tem que ser o dinheiro de prêmio. Entendeu? Ok, eu cheguei na primeira posição, eu tenho o prêmio X, beleza, acabou aí. Entendeu? O resto, você tem que pensar em maneiras de talvez inverter a lógica de que o campeão ganhe mais do que o último. Entendeu? Outra solução, e aí essa é muito mais difícil de ser implementada, envolve inclusive questões legais, é o tal do salary cap. Né? Você limitar a folha salarial de um time. Entendeu? E aí, com o limite da folha salarial, o time não vai conseguir agregar tantos bons valores. Eu me arrisco a dizer aqui, o Bayern de Munique, dos 10 maiores salários da Bundesliga, é capaz do Bayern de Munique ter uns 7, 8. Né? Eu não sei exatamente os números, mas não duvidaria que é mais ou menos isso. Né? Então, cara, assim, eu acho que tem que pensar, assim, não é simples. Acho que uma outra questão tem que ser dita é que os adversários também não estão indo bem. Assim, tem incompetência dos adversários na jogada também. Eu falei agora há pouco da regra dos 50+1, que eu sou completamente a favor dela e que ela não pode ser, ela não pode terminar, e que, de repente, se você acabar com ela, você vai matar os times tradicionais. Mas, assim, minha ideia aqui não é passar pano pro Hamburgo, pro Nuremberg e pro Fortuna Düsseldorf, pro Kaiserslautern, que hoje estão na segunda divisão pela própria incompetência. Sabe, o Hamburgo é um time que tem completamente condições financeiras, talvez não de rivalizar com o Bayern de Munique, de ir muito melhor do que está indo. Entendeu? Então tem muita incompetência. São 9 temporadas em que os adversários não foram bem. Mesmo... vamos comparar com a França. A diferença do PSG para os outros, a diferença financeira, talvez seja até maior do que a diferença na Bundesliga. E mesmo assim, você está tendo agora uma Ligue 1 bastante equilibrada em que o PSG pode não ganhar, e você, há coisa de 4 anos atrás, teve o Mônaco conseguindo desbancar. Entendeu? Então, em 9 anos, a gente não está falando de 3 anos em que nenhum time, mesmo com poderio financeiro menor, conseguiu fazer frente ao Bayern de Munique. A gente está falando de 9. Então, assim, os adversários também têm a obrigação de se organizar, de repente achar bons valores e vender por um dinheiro muito bom. O Borussia Dortmund, há 15 anos atrás, era um time que estava na bancarrota, estava quase falido. E se organizou, e hoje é um time que está aí, ainda acho que é o principal time que faz frente ao Bayern de Munique, apesar do crescimento do Leipzig. Né? Então, assim, o próprio Leipzig, essa temporada, deu alguns moles que talvez, se não tivesse dado, estava aí ainda brigando com o Bayern de Munique. Entendeu? Então, assim, ok, a questão financeira pesa muito, mas que tem a incompetência dos adversários também tem. Falei muito, mas é um assunto que rende. Sim, rende demais. Rende talvez até um podcast inteiro, mas vale a pena a gente comentar sobre isso justo nesse final de semana em que o Bayern de Munique ganha o seu 9º título consecutivo. Título que, como você falou, tem muitos méritos do Bayern de Munique mesmo. A gente não pode tratar o Bayern de Munique como vilão por ter essa sequência toda, por ter esse domínio, porque tem muita competência de quem está lá dentro, de quem está na diretoria e de quem está dentro do campo também. O Thomas Müller até falou depois do jogo, ressaltando esse desejo constante dos jogadores do Bayern de Munique de continuar ganhando. Essa empolgação da vitória, ela não dura muito tempo, então
tem muito mérito dos jogadores de continuar tentando a voltar para o topo da montanha, de continuar tentando a sentir o gosto da vitória e sentir o gosto do título de ser campeão alemão. Esse, segundo o Thomas Müller, é um dos segredos para essa sequência de sucesso da equipe do Bayern. E essa questão do dinheiro, né, da concentração de dinheiro, ela também concordo com você, é muito importante. Acho que é um dos principais motivos para a gente ver um período tão hegemônico na Alemanha, mas é interessante a gente notar que isso é algo que está acontecendo a nível mundial, talvez. Em outras ligas da Europa também não era comum você ver sequências como a da Juventus, que teve 9 títulos consecutivos, série que foi interrompida nessa temporada. O PSG, por mais que tenha perdido um título recente para o Mônaco e esteja aí talvez à beira de perder mais um título da Ligue 1, também é claramente superior aos demais. Você precisa de uma campanha praticamente heróica de um rival para conseguir competir pelo título francês. Até mesmo aqui no Brasil, o dinheiro está muito mais concentrado. Falo até do meu time, o Palmeiras, que recebe uma cota de dinheiro da televisão muito maior do que a maioria dos outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso... Eu, como flamenguista, posso dizer também que eu discordo completamente da maneira como o dinheiro é distribuído no Brasil. Pois é. Assim, tá errado. Pode ser dessa maneira. Pois é, isso contribui muito para uma concentração de dinheiro e também, consequentemente, para uma concentração de títulos entre as equipes que acabam ganhando mais. Claro que uma vez ou outra vai surgir uma equipe que vai desbancar uma dessas equipes mais ricas, mas cada vez mais isso tem sido o ponto fora da curva. Enquanto isso, equipes como o Bayern de Munique vão se aproveitando dessa situação e também dos seus próprios méritos, vale ressaltar, e também da incompetência dos principais rivais, para seguir empilhando títulos a nível doméstico. E aí quem ouve o Chucrut FC pode até pensar, pô, mas o pessoal poderia até falar que a Alemanha tem sempre uma disputa quente pelo título, mas a gente também gosta do futebol alemão. A gente admite que a Bundesliga tem faltado à Bundesliga uma certa competitividade na briga pelo título, mas são muitos outros fatores, né, que nos motivam a acompanhar, a cobrir o futebol alemão. Um deles, Vitor, nessa temporada tem sido a própria briga por vaga na Champions League. Briga que, pelo jeito, vai se prolongar até a rodada final, até a 34ª rodada. E nesse final de semana a gente teve algumas mudanças importantes. Na verdade, uma mudança importante. No G4 entrou o Borussia Dortmund e saiu o Eintracht Frankfurt. Sobre o Eintracht Frankfurt a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco. Vamos primeiro falar do grande jogo entre Borussia Dortmund e Leipzig. Jogo entre segundo e agora quarto colocados da tabela, em que o Borussia Dortmund ganhou por 3-2, uma vitória dramática. Jogo disputado no Signal Iduna Park. O time do Borussia Dortmund chegou a abrir 2-0. O Leipzig empatou, estava pressionando o Borussia Dortmund, mas aí nos minutos finais, Jadon Sancho fez o gol da vitória. E, Vitor, meu destaque do jogo para mim vai para esse jovem inglês, mais uma vez. O Borussia Dortmund não tinha Erling Haaland, ele continua contundido. E o inglês, Jadon Sancho, acabou roubando os holofotes. Ele, ao lado de Rafael Guerreiro, foram talvez os dois protagonistas do time do Borussia Dortmund nesse jogo contra o Leipzig. Nos dois últimos gols do Borussia Dortmund, a assistência foi do português e o gol foi marcado pelo inglês. O entrosamento dos dois ali pela ponta esquerda é impressionante e a qualidade do Sancho também é algo que chama muito a atenção a cada partida de destaque que ele faz, e contra o Leipzig ele novamente teve uma grande atuação. Eu concordo plenamente com você, assim, o Sancho o nome do jogo e o cara que em 2021 cresceu demais, né, porque o segundo semestre dele de 2020, pós-quarentena, foi bem abaixo da expectativa, e agora ele cresce na hora certa junto com o Borussia Dortmund, né, o Borussia Dortmund vive o melhor momento da temporada, chegou à 5ª vitória seguida por todas as competições, né, tô contando também a vitória sobre o Kiel na Pokal semana passada, realmente impressionante. Agora eu quero fazer um parênteses assim, pequenininho em relação ao Sancho, porque eu vejo o Sancho merece todos os louros por aquele passe de calcanhar ali no
no terceiro gol, né, que ele vê a ultrapassagem do Rafael Guerreiro e passa de calcanhar para receber de volta tranquilo para finalizar, e é sensacional o passe dele. Agora, também dá um passe de calcanhar, que se fosse o Sancho, tava todo mundo também falando que sensacional. E o Hazard tá todo mundo criticando, né? A BVB Twitter adora ficar batendo no Hazard, e aí quando ele dá um passe, algumas vezes com razão, porque desde que ele chegou do Borussia Mönchengladbach, talvez ele não tenha atingido as expectativas, mas eu vi muito pouca gente, ou talvez até ninguém, indo pro Twitter e falando, nossa, que passe do Hazard, que passe de calcanhar. E aí quando o Sancho faz, todo mundo dá os louros, né? Então, não posso deixar de falar isso. Mas assim, um jogo muito bom do Borussia Dortmund, muito bom, principalmente no primeiro tempo. Por isso que eu falo até que o Dortmund está no melhor momento da temporada, porque o desempenho também vem sendo de bastante qualidade. Funcionar bem menos, teve alguns momentos de praticar lá o gegenpressing, a contrapressão, mas pressionou muito menos, né? Uma estatística que eu gosto de olhar sempre é o PPDA, eu já expliquei ela aqui, é mais ou menos quantos passes o time adversário consegue tocar no campo de defesa, do time adversário, né? Sem que o time oponente o pressione, sem que o time oponente tome alguma ação, né? E esse número, no caso do Dortmund, foi de 16 nessa partida, o que é um número relativamente alto para o Borussia Dortmund e até para o futebol em geral. Né? Então, ou seja, foi um time que optou por deixar mais, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo as coisas se igualaram um pouco mais, mas no primeiro tempo o Dortmund deixou o Leipzig jogar mais, né? Nesse sentido, da pressão, não necessariamente da posse da bola, tá? Para deixar claro. Mas soube, nos momentos em que ia à frente, soube envolver a defesa do Leipzig e criar várias chances, né? Foram 2 gols, mas podiam ter sido alguns a mais. Repetiu a formação ofensiva do jogo contra o Kiel, né? Sem o Haaland, com Hazard, Reus, Reina e Sancho, com bastante liberdade de movimentação, né? Para todo mundo ali, o Hazard revezando com o Reus, para quem ocupa o centro, e o próprio Sancho e o Reina, às vezes até revezando o lado que eles caíam, né? Às vezes o Sancho até às vezes vinha jogar na direita, a grande maioria das vezes na esquerda, como você já bem citou, muito bem entrosado com Rafael Guerreiro, né? Claro, com uma diferença crucial em relação ao jogo do Kiel para esse, né? Que o Dortmund teve muito mais a posse da bola e ocupou, né? Contra o Leipzig, até pela qualidade do Leipzig, isso não aconteceu. E aí o Dortmund foi muito bem no primeiro tempo, caiu bastante no segundo, né? Eu acho que muito da marcação que o Dortmund fez no primeiro tempo, que tinha sido muito eficiente, né? Não dando espaço para o Leipzig, a marcação estava sempre ali no homem, sempre próxima da bola, e no segundo tempo, no momento que o Leipzig reagiu, o Dortmund acabou dando mais espaço para o Leipzig criar, tomou outro gol de bola parada, né? O Dortmund sofre na Bundesliga, só tem um time que sofreu mais, que é o Schalke, que aí a covardia competir, porque são 16. Pois é, mas assim, é um problema que o Dortmund tem que corrigir, né, definitivamente, mas assim, ainda foi um jogo bastante positivo. É verdade que correu o risco até de sofrer a virada depois do empate do Leipzig, porque aquele momento não era favorável ao Dortmund, mas mesmo mental e toda a qualidade do Sancho para fazer o terceiro gol e conseguir aí dar um passo muito grande na briga pela Champions League. Assim, a coisa de um mês atrás, o Hummels chegou a falar, agora a Champions League está muito difícil, a gente provavelmente não vai conseguir, e tá aí com uma sequência de jogos muito boa, com todas as condições de chegar lá. Outro jogador que eu destaco, Dahoud, importantíssimo, caiu junto com o time no segundo tempo, mas no primeiro, um cara que cresceu muito com o Terzic, né, o Dahoud. Ele próprio falou isso, que o Terzic deu confiança para ele, ele está realmente muito, assim, dizer que ele é o principal nome nesse crescimento do Dortmund é um exagero, porque a gente tem Haaland e Sancho, mas cara, ele tá, assim, ele no meio de campo, ele é o principal nome, né, definitivamente, cara.
E agora, uma coisa para deixar claro também, assim, a gente vai ter a final da Pokal na quinta-feira, entre essas duas mesmas equipes. O jogo da final é completamente outro. Eu não duvido até que o Leipzig tenha, bem entre aspas, escondido o jogo, viu? Porque não brigava por nada mais no campeonato, o título era muito distante naquele momento, né? Ainda era possível, mas muito distante. Então, o Leipzig não precisava exatamente do resultado, diferente do Dortmund. Então, é bom deixar claro que o jogo da Pokal é completamente outro. Olha, eu concordo que a final da Copa da Alemanha pode ser completamente diferente, mas eu não vejo o Leipzig como um time que tenha escondido o jogo, não. O Julian Nagelsmann colocou em campo, acho que o que tinha de melhor, e pelo nível de atuação que teve a equipe durante boa parte do jogo, eu acho que o Leipzig deu realmente tudo o que tinha ali, porque inclusive ficou muito perto da virada, né? O Leipzig, durante Não, longos... só, Diga. Só para deixar claro, não, é só esclarecer o que é o meu esconder o jogo. Não é assim que o Leipzig entrou para perder ou que o Leipzig não tenha dado toda a sua força de vontade. Não é isso. Claro, eu não tô diminuindo a vitória do Dortmund de maneira nenhuma. Mas assim, ó, o que eu quero deixar claro é assim: o jogo da Pokal é outro e o Leipzig pode engrossar muito mais do que engrossou, principalmente no. Sim, de fato, pode ser outro jogo mesmo. Até pelo lado do Borussia Dortmund, né? Porque possivelmente vai ter o Erling Haaland à sua disposição. Então a história pode ser completamente diferente. Mas eu quero fazer um elogio também à atuação do Leipzig, porque durante boa parte do duelo que aconteceu lá em Dortmund, o Borussia Dortmund parecia que estava jogando fora de casa, não conseguia sair da defesa. A reação do Leipzig, os 2 gols que levaram ao empate, surgem muito nesse contexto. O Borussia Dortmund tentava sair de trás com a bola no chão, trocando passes, mas essa marcação, depois de perder a bola do Leipzig, foi muito eficiente, principalmente depois de sofrer os gols. E aí o Leipzig, a todo momento no campo de ataque, estava batendo, 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 e uma hora conseguiu vazar a defesa do Borussia Dortmund e conseguiu o empate, só não conseguiu sustentar isso até o final, porque acabou cedendo o gol ao Jadon Sancho. E um outro destaque individual, Vitor, que eu gostaria de fazer, a gente já comentou bastante sobre a qualidade, né, que tem o Rafael Guerreiro e o Jadon Sancho do lado esquerdo, e como a gente já viu jogadas e gols do Borussia Dortmund sendo criados entre eles, com trocas de passes rápidos e tabelas muito eficientes para entrar dentro da área, era algo que faltava um pouco do lado direito, né? A gente via um Meunier, um Morey do lado direito do campo que não proporcionavam a mesma qualidade no passe. E de repente, no finalzinho da temporada, justamente nos últimos jogos, ressurge Lucas Piszczek para retomar a posição de lateral direito e tem cumprido um bom papel até nesses jogos. Inclusive o primeiro gol do Borussia Dortmund, que teve ótimas participações do Reus e do Hazard, começou com um passe do Piszczek. Normalmente a gente vê muitos gols do Borussia Dortmund nascendo no lado esquerdo por causa da qualidade do Guerreiro. Nesse jogo contra o Leipzig, o lateral direito também proporcionou um ótimo passe para iniciar uma jogada de gol. Lucas Piszczek não é nada brilhante, já está na fase final da carreira, mas vai conseguindo dar uma boa contribuição para o Borussia Dortmund nessa reta final de Bundesliga. E nessa briga por vaga na Champions League, Vitor, a gente teve um outro time que venceu na rodada, a equipe do Wolfsburg, depois de um momento de turbulência, perdendo pontos em várias das últimas rodadas, a equipe do Oliver Glasner venceu bem o Union Berlin jogando em casa, vitória por 3-0, e quem roubou o show foi o croata Josip Brekalo. No 100º jogo dele pelo Wolfsburg na Bundesliga, ele marcou os 3 gols da vitória, Vitor. Foi o grande nome da partida, uma partida que foi dominada basicamente do início ao fim pelo Wolfsburg. O Union Berlin pouco assustou o Koen Castells e acabou sendo dominado ao longo de boa parte dos 90 minutos. Não, tenho exatamente a mesma leitura, né? E o Wolfsburg, você falou bem, assim, não vinha exatamente num bom momento. Eram 3 derrotas nos últimos 4 jogos, sendo que a vitória foi sobre o Stuttgart num jogo não tão fácil. Então, assim, era importante o Wolfsburg não só ganhar, mas até, de certa maneira, convencer também.
nesse momento da temporada. E fez isso, né? Voltou a ter uma defesa bastante consistente. Ok, que o União a menor resistência nesse sentido, né? Tentou chegar ali basicamente nas bolas paradas, como já é de praxe. Só que de vez em quando a União Berlim consegue mostrar um algo a mais, e dessa vez não mostrou, né? Também contou com a ausência do Kruse. E o Wolfsburg, com 67% de posse de bola no primeiro tempo, foi completamente dominante. E dominante, assim, empurrando a União Berlim para o campo de defesa, e normalmente a União Berlim se fecha bem, consegue negar bem os espaços aos adversários. Dessa vez não fez isso e o Wolfsburg se aproveitou. Também soube, de alguma maneira, furar essa defesa do União Berlim, né? O Weghorst arrastando os zagueiros, o Brecalo partindo com bastante qualidade, né? Fazendo aí esses 3 gols. Você via ele que em teoria é um ponto esquerda e nasceu como um ponto esquerda. Ele hoje você vê ele partindo da esquerda para dentro com muita qualidade, porque você vê ele finalizando ali, entrando na área, né? Então, o Brecalo, porque não dá para tirar o protagonismo do Weghorst, mas o Brecalo, nessa segunda metade aí desse segundo turno, é o outro nome do Wolfsburg. Por muito tempo, a gente destacou aqui o Renato Steffen, o próprio Baku, que continua jogando muito bem. O Brecalo vem num crescimento interessante, e essa partida acho que culmina bastante com isso. Né? No segundo tempo, as coisas se igualaram de leve. O União Berlim até teve um pouco mais a bola do que teve no primeiro tempo, mas assim, sem também efetividade lá na frente. O Wolfsburg em nenhum momento foi realmente pressionado, a vitória em nenhum momento esteve em risco. E claro, assim, o problema do Wolfsburg agora é a tabela, né? Porque vem Leipzig e vem Mainz, que está num excelente momento. Mas assim, a vitória é importantíssima por essa briga aí para chegar na Champions League. É importantíssima até para afastar um pouco essa turbulência, né, do Wolfsburg. Tinha perdido nos últimos jogos para o Eintracht Frankfurt, para o Bayern de Munique, também para o Borussia Dortmund. Tá certo que são times lá do topo da tabela, mas a diferença para o quinto colocado estava caindo muito rápido. Então é importante somar novamente 3 pontos para retomar a confiança e respirar um pouco mais nessa briga pelo G4. E é curioso esse caso do Brecalo, porque o Wolfsburg teve uma sequência excelente ali entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Chegou a ter uma sequência de 8 jogos sem tomar gol. E nesse período quase inteiro, o Oliver Glasner repetia todo o time titular, os 11 jogadores. E o Brecalo nessa sequência não era do time titular. Quem jogava mais era o Renato Steffen pela esquerda, com o Baku pela direita e mais centralizados o Weghorst e o Gerhardt. Mas, de fato, nas últimas rodadas, nas últimas semanas, o croata conseguiu ter mais espaço e assumiu de vez esse protagonismo, conseguiu colocar em campo de vez esse protagonismo nessa vitória contra a União Berlim. Mas também não esqueço do Baku, que teve uma outra boa atuação contra a União. Você vê em várias jogadas de perigo da equipe do Wolfsburg ao longo dos 90 minutos. O Baku estava participando, saindo da direita para o centro do campo. Vai ser até difícil em algum momento da carreira, seja no Wolfsburg ou quem sabe até na seleção da Alemanha, ver o Baku em uma posição diferente, porque agora lá sob o comando do Oliver Glasner, ele tem bastante liberdade para se movimentar atrás do Weghorst, não fica preso do lado direito, e pode ser uma peça interessante. Vem se mostrando uma peça interessante nessa função, com bastante liberdade lá no campo de ataque. E já pelo lado do União, o Max Kruse novamente não foi uma opção no time titular, acabou entrando ao longo da partida e de certa forma vem até sendo uma constante ao longo dessa temporada. O Max Kruse não está 100% fisicamente, precisar entrar só ao longo da partida ou desfalcar o time por completo. Vem até sendo uma certa frustração acompanhar essa equipe do União Berlim sem ter tanto a presença do Max Kruse, sem ver o Max Kruse ganhar ritmo e ter uma sequência de jogos para disputar. Agora a gente vai falar sobre o time que acabou deixando pontos pelo caminho nessa briga por vaga na Champions League. O Eintracht Frankfurt recebeu o Mainz, time
que faz uma das grandes campanhas no segundo turno da Bundesliga e acabou empatando em 1-1. O Mainz chegou a abrir o placar, fez o primeiro gol e depois se fechou na defesa, trabalhando no sentido de não acontecer mais nada no jogo. O Mainz até teve a chance de fazer 2-0. O Onisiu fez o primeiro gol do Mainz, depois no segundo tempo ele saiu cara a cara com o Kevin Trapp, mas foi atrapalhado pela marcação e não conseguiu finalizar bem. E ali no final do jogo, a equipe do Eintracht Frankfurt conseguiu o gol de empate, Vitor, mas foi muito na base ali do abafa, né? Porque criar situações de real perigo foi complicado para a equipe do Adi Hütter nesse jogo. Só ali mesmo, depois do empate, que o Eintracht Frankfurt conseguiu exercer uma real pressão para cima do Mainz, conseguiu de fato finalizar com perigo, porque até aquele momento o Eintracht Frankfurt tinha a posse de bola, tinha o domínio territorial, mas vinha sendo, pelo menos na minha opinião, bem inofensivo. É exatamente isso, assim, o Frankfurt chegou ali num gol bem estranho no final do Ruiz, né? Pois é. Sei lá se eu falei o nome certo, assim, um gol muito, muito estranho. Nem ele acreditou naquela finalização dele. Não, definitivamente não. Não tem que acreditar mesmo, porque assim, esse é o tipo de gol que entra uma a cada 1000, né? E olha lá. Mas assim, realmente foi o Frankfurt. O Frankfurt só teve uma vitória nos últimos 4 jogos, né, justamente no momento crucial da temporada. Definitivamente caiu em relação àquela fase sensacional ali né, o segundo quarto do segundo turno até a metade, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. E não está na mesma maneira, justamente porque não está conseguindo mais atacar os seus adversários com qualidade, né? E talvez seja também, eu acho que o motivo não é que o Adi Hütter anunciou que vai sair, né? Eu não defendo que quando um técnico anuncia que vai jogar em outro time, aí quer dizer que o time que ele está atualmente vai começar a degringolar, né? Acho que tem outras questões aí, acho que cara, o Mainz soube jogar muito bem essa partida. Os louros dessa partida, eles têm que ir pro Mainz. O Mainz é um time que, no segundo turno, ele se adapta muito bem ao adversário. Por exemplo, contra o Hertha Berlim, na última segunda-feira, o Mainz teve mais e não ganhou, talvez por um acaso, né? Acabou ficando no 1-1. E hoje o Mainz foi melhor também, né? Se fechou muito bem. O Mainz teve hoje menos 25% de posse de bola, né? Para eu mostrar como que o Mainz consegue se adaptar bem, né? Tem jogos que o Mainz gosta de pressionar lá na frente. Nesse jogo não, deixou muito mais o Frankfurt jogar. E fechando os espaços. Por quê? Porque sabe que pro Frankfurt bem na frente precisa do Kostic, do André Silva, do Kamada e do Jovic, todos esses jogadores de muita qualidade, mas eles precisam de espaço. E eles não tiveram esse espaço, né? A defesa do Mainz foi muito bem. Grande destaque para o Saint-Juste. O Dominicor também foi bem, né? Deu assistência. O Onisivo é o novo Mateta, né? O Mateta saiu no momento em que o Mainz estava ruim e ele era talvez o melhor jogador. E o Onisivo chegou justamente para fazer os golzinhos que de vez em quando o Mateta fazia. E teve até a chance do Mainz fazer o 2-0, justamente com o Onisivo num contra-ataque. E acabou não fazendo. E aí, justamente no abafa, o Frankfurt conseguiu vencer, né? O Mainz ainda não escapou matematicamente do rebaixamento, apesar de ser um turno sensacional, mas agora só uma catástrofe vai fazer com que o Mainz seja rebaixado, porque são 5 pontos de vantagem para o time que está na zona do playoff, né? Então é realmente impressionante. O Mainz no primeiro turno fez 7 pontos, e nunca na história da Bundesliga um time com 7 pontos ou menos, obviamente, no primeiro turno conseguia escapar do rebaixamento. O Mainz vai ser o primeiro, muito, muito provavelmente. E só ainda um ponto sobre o Frankfurt, a coisa que as águias têm ao seu favor é a tabela, tá? Porque pega o Schalke 04 e o Freiburg. Enquanto eu falei antes, o Wolfsburg pega o Leipzig e o Mainz, e o Dortmund também pega o Mainz. Mainz é o fiel da balança, né, nessa briga por Champions League. O Dortmund pega o Mainz e pega o Bayer Leverkusen. Então, definitivamente, o que o Frankfurt tem a seu favor é a tabela, mas no momento tem a matemática contra. É exatamente esse o cenário. E é impressionante mesmo essa campanha do segundo turno do Mainz. O Mainz teve 7 pontos
no primeiro turno, como você falou, era a mesma pontuação do Schalke. Ou seja, era possível para o Schalke também tentar um mínimo de reação que fosse, mas as decisões que aconteceram lá em Gelsenkirchen foram num sentido, deram um resultado completamente contrário em comparação com as que foram tomadas lá em Mainz. E agora a equipe do Bo Svensson tem a 6ª melhor campanha da Bundesliga no segundo turno. E isso empatado com Borussia Dortmund e Leipzig. Esses 3 times, Dortmund, Leipzig e Mainz, fizeram 29 pontos no segundo turno. Dá para dizer que o Mainz está empatado na 4ª colocação até do segundo turno. Mas segundo os critérios de desempate, a equipe acaba ficando na 6ª posição. E mais uma vez tirando pontos de um time que está lá em cima da tabela, né? Já ganhou do Bayern de Munique recentemente, agora empatando com a equipe do Eintracht Frankfurt. Outro grande resultado para o Bo Svensson e seus jogadores. E o Eintracht Frankfurt, por sua vez, como eu falei, foi inofensivo durante boa parte do jogo. Tentou novamente, como de costume, as jogadas lá pelo lado esquerdo com o Filip Kostic. Até saíam alguns cruzamentos dele, mas nenhum deles acabou encontrando o Jovic ou o André Silva em boa condição de finalizar. A jogada do gol de empate até saiu ali pela esquerda, numa boa jogada do Amin Younes, mas isso não foi o suficiente para dar ao Eintracht Frankfurt a vitória. E, Vitor, nessa 32ª rodada da Bundesliga, a gente também teve alguns resultados, alguns jogos bem importantes na briga contra o rebaixamento. E vamos destacar agora o jogo que fechou a rodada entre Hertha Berlim e Arminia Bielefeld, jogo que terminou em 0-0, mas vale a gente destacar como um todo a semana do Hertha Berlim, porque o Hertha teve 3 jogos nessa semana, por conta do período que a equipe precisou ficar parada, precisou ficar em quarentena. Houve um pequeno surto de Covid no elenco do Hertha, alguns jogos foram adiados, e por isso a equipe da capital da Alemanha precisou jogar 3 vezes ao longo dessa semana, um negócio bem futebol brasileiro, e no conjunto da obra, até que não saiu ruim para o Hertha Berlim essa sequência, 1 vitória e 2 empates, resultados que tiraram o Hertha da zona de rebaixamento, longe de livrar completamente do risco de rebaixamento, mas deram um bom fôlego, especialmente porque o Hertha ainda enfrenta o Schalke nesse campeonato alemão, então é um jogo em que a gente espera que o Hertha some os 3 pontos. E é curioso como o Paul Dardai tem lidado com essa sequência, né? No primeiro jogo, depois da quarentena, o Hertha enfrentou o Freiburg, ou melhor, o Hertha enfrentou o Mainz e o Paul Dardai colocou basicamente o time titular dele e conseguiu o empate. Alguns dias depois enfrentou o Freiburg com um time completamente modificado, só o Guendouzi foi titular nas 2 partidas e, coincidência ou não, o Guendouzi acabou sofrendo uma contusão que o tira do restante da temporada. E nesse domingo, contra o Arminia Bielefeld, ele voltou basicamente com os jogadores que haviam atuado contra o Mainz lá na segunda-feira, com o time titular, e conseguiu esse empate jogando lá no Estádio Olímpico de Berlim. Cara, foi uma semana muito digna do Hertha Berlim. Assim, eu vou meio que ignorar o fato de que o Hertha Berlim tem um elenco muito melhor do que a posição na tabela, de que o investimento é muito maior do que o que se esperava de posição na tabela, né? Digamos assim. Mas assim, tirando isso e levando toda a questão do contexto aí da quarentena, né? 3 jogos em sequência e ainda vai ter mais, a semana do Hertha foi bastante digna. E o Dardai, ele ficou satisfeito com isso. Ele antes dos jogos, ele falou, nos 2 primeiros eu quero 4 pontos, e foi justamente o que aconteceu. Né? E nesse conseguiu mais 1. Ok, há de se dizer que nenhum adversário era exatamente um bicho de 7 cabeças, mas de todo jeito, acho que, né, o fato dele ter trocado dessa maneira, né, 9 jogadores de um jogo para o outro, depois 8 jogadores do jogo da quinta-feira agora para o jogo de hoje. E o Hertha conseguiu ir bem, né? Conseguiu fazer frente ao Mainz, foi talvez ligeiramente inferior, mas no final empatou e criou também as suas chances, foi infinitamente superior ao Freiburg, assim, definitivamente mereceu a vitória, com esse time reserva, digamos assim,
e que era até de se esperar uma certa falta de entrosamento, e o time foi bem. E hoje contra o Bielefeld, assim, também não foi exatamente bem, mas conseguiu ali um empate também, 5 pontos, vai jogar ainda contra o Schalke, como você bem disse. Então, assim, as chances do Hertha de escapar são muito grandes, até porque tem outros dois times que no momento estão jogando muito pior, que são Bremen e Augsburg. Né? E o Hertha, por exemplo, já se igualou em pontos ao Bremen, isso com um jogo a menos. Né? Então, assim, para o objetivo a curto prazo do Hertha de escapar do rebaixamento, essa semana foi bastante aceitável, eu diria. E assim, sobre o Bielefeld, porque assim, foi um jogo em que o Hertha até, o Córdoba chega a colocar uma bola na trave, né? O Hertha teve muito mais a posse de bola, só que o Bielefeld eu achei que acabou sendo um pouco melhor em campo, né? Teve algumas. O Svolov, para mim, quem revela isso é que o Svolov foi o nome do jogo hoje. Né? O Svolov fez umas 3 defesas que poderiam complicar bastante o time da capital caso entrassem. Né? O Bielefeld chegou, principalmente no primeiro tempo, com 2 chutes bons de longa distância, e que o Svolov foi lá e buscou. Teve um lance ou outro em bola parada também. Né? Não foi um grande jogo, né? Acabou que as defesas se sobressaíram mais sobre os ataques, mas achei o Bielefeld um pouquinho melhor, e o Bielefeld, de certa maneira, se recupera também, né? Porque vamos lembrar que tinha perdido de 5-0 para o Gladbach na última partida, depois de encaixar uma sequência relativamente boa, principalmente na defesa. Né? Tinha tomado 3 gols em 6 jogos, o que para um time que está brigando contra o rebaixamento está bastante aceitável, e volta aí a conseguir o clean sheet. Né? Então, assim, hoje o Bielefeld pode estar na zona do playoff, né? Quem está ainda é o Hertha. Vou checar aqui a tabela. Né? É justamente o Bielefeld que está na zona do playoff pelo saldo de gols. Mas é um time que está jogando melhor do que o Bremen ultimamente, por exemplo. Né? Então, assim, dá para o Bielefeld escapar, sim, ou pelo menos ficar onde está, que é a zona do playoff, que ainda dá uma chancezinha de jogar a primeira divisão na próxima temporada. E é impressionante essa briga pelo rebaixamento, porque a gente tem 2 times que estavam na zona de rebaixamento até pouco tempo e que estão em ascensão e que não dão pinta que vão cair. Falo do Mainz principalmente e também do Hertha, que por mais que tivesse jogos atrasados, estava também na zona de rebaixamento e ganhou um bom fôlego para essa sequência de campeonato. Por outro lado, a gente tem times também que estavam fora da zona de rebaixamento, pareciam até salvos em determinado momento da temporada, mas que estão numa queda livre absurda. E por conta dessa queda livre, estão correndo um risco muito grande de cair. Falo do Augsburg e do Werder Bremen. Eles dois ainda estão fora da zona de rebaixamento, mas precisam somar pontos nessas rodadas finais. Eles estão os 2 times, Augsburg e Werder Bremen, estão numa sequência muito grande sem vitórias e precisam somar pontos para não cair ao final da temporada. Falando do Augsburg, foi ele inclusive que abriu a rodada na sexta-feira, visitando o Stuttgart. O Augsburg de treinador novo, demitiu seu treinador na segunda-feira, contratou o Markus Weinziel. O Heiko Herrlich foi demitido, curioso porque o Heiko Herrlich foi anunciado como treinador do Augsburg há pouco mais de um ano para salvar o Augsburg do rebaixamento na temporada passada, e agora é demitido também no finalzinho da temporada, no finalzinho do campeonato, e o Markus Weinziel entra para salvar o Augsburg do rebaixamento. Vamos ver se ele tem sucesso. O Augsburg perdeu para o Stuttgart por 2-1, como eu falei, chegou a sair perdendo, empatou o jogo com o Niederlechner e sofreu o gol da derrota marcado pelo Sasa Kaladzic, gol de cabeça. Já nesse sábado, a gente teve uma vitória do Hoffenheim contra o Schalke, vitória por 4-2. O Hoffenheim correu o sério risco de cometer a proeza de perder os 2 jogos para o Schalke nessa edição dessa Bundesliga. O Schalke chegou a abrir 2-0 contra o Hoffenheim, mas o Hoffenheim tomou vergonha na cara no vestiário e acabou virando para 4-2, conseguiu essa vitória. Também no sábado a gente teve o empate do Werder Bremen, 0-0 contra o Bayer Leverkusen. Werder Bremen, assim como o Augsburg, como eu falei, numa sequência longa sem vitórias e correndo risco de rebaixamento. E já nesse domingo, em um dos jogos que encerrou a rodada,
a gente teve outro time que está ali na briga, na parte de baixo da tabela, perdendo. O Colônia foi derrotado pelo Freiburg por 4-1. O Colônia saiu perdendo por 2-0, diminuiu para 2-1. O Ondrej Duda teve a chance de empatar num pênalti, mas acabou mandando a cobrança para fora. Ele acabou escorregando na hora de bater o pênalti, mandou a bola para fora. E aí o Colônia sofreu 2 gols nos acréscimos do segundo tempo e saiu derrotado. Vitor, qual o seu destaque desses jogos? Pois é, né? Uma coisa interessante que você falou, né, da curiosidade dessa troca entre o Herrlich e o Weinzel. Outra curiosidade é que o último trabalho do Weinzel na primeira divisão tinha sido justamente no Stuttgart, o adversário da vez, e ele tinha se despedido com uma derrota de 6-0 para o Augsburg. Ele era o técnico do Stuttgart na ocasião, jogava contra o ex-time, o Augsburg, e tomou de 6-0. Né? O Markus Weinzel volta depois do excelente trabalho que ele fez entre 2013 e 2017, acho. Chegou até a levar o time para... E volta aí também com essa missão de fazer o time escapar. O resultado nessa rodada não veio, mas o desempenho veio, viu? O Augsburg foi melhor, ok, teve menos posse de bola, mas assim, foi mais efetivo nos contra-ataques. Tentou até ser mais propositivo do que era com o Herrlich, porque o time do Herrlich era um time altamente reativo. Né? Dessa vez ele melhorou alguma coisa. Eu acho que o que mostra que o Augsburg também fez uma partida bastante decente foi que o goleiro do Stuttgart, que era o goleiro reserva, não era o Kobel, era o Bredlow, foi muito bem. E aí, nesse sentido, mostra essa subida de desempenho do Augsburg, mas o Stuttgart ainda era um time melhor, venceu e termina aí a temporada de maneira mais do que digna. Kaladzic mais uma vez marcando gol, né? Bastante interessante esse jogador aí, o Kaladzic. Hoffenheim-Schalke, primeiro tempo do Hoffenheim nulo. O primeiro tempo do Hoffenheim foi tão nulo que pareceu fazer a defesa do Schalke ser razoável, né? Isso realmente é uma proeza. Aí no segundo tempo o Hoffenheim decidiu jogar. O Schalke é um time que não pressiona. Eu falei do PPDA recentemente do Dortmund, que foi de 16, e que esse é um número alto, né? Que basicamente, para resumir mais uma vez o que é esse PPDA, é basicamente o quanto que o time pressiona o atacante, o time adversário no campo de defesa. E quanto menor o número, melhor, né? Mais intensa é a sua marcação. Não necessariamente melhor, digamos assim, mas significa que o time faz mais pressão, vamos dizer assim. Exato. Né? Não necessariamente um time que não faça pressão, ele está errado, né? Não tem certo e errado nessa história. Ele mede a pressão. Né? E exatamente, quanto menor esse PPDA, mais pressão o time consegue fazer no adversário quando o adversário tem a bola no campo de defesa. Né? E eu falei que o do Dortmund era alto, ou seja, deixou o adversário jogar bastante com um número de 16, o do Schalke foi 35. Ou seja, um número muito mais alto, que nem é comum de acontecer. Então, enfim, como eu disse, não tem certo e errado. O problema é que você acaba sendo altamente passivo com isso. E assim, o Schalke não é um time que tem contra-ataque, não teve mais uma vez. Né? Ok, já caiu, tá numa situação de força mental completamente ruim, ainda por conta lá do ataque, aos jogadores, no dia que o time decretou o rebaixamento contra o Bielefeld. Então tem tudo isso, mas assim, muito ruim esse momento do Schalke. E o Hoffenheim, ok, fez um bom segundo tempo, Kramaric mais uma vez destaque, e se livra matematicamente do rebaixamento. Cara, Bremen e Leverkusen, o Bremen pressionou muito pouco no primeiro tempo, praticamente não atacou, como já vem sendo de praxe, nenhuma novidade aí. Não que o Leverkusen tenha atacado exatamente bem. Diaby no banco é algo que eu confesso que eu não consigo entender muito bem, porque ele, para mim, foi o melhor jogador do time na temporada e o Hannes Wolff tem optado por colocar ele no banco. E o Leverkusen não conseguiu atacar o Bremen. Ok, o Bremen, em vários momentos da temporada, mostrou uma defesa consistente. Nesse jogo isso aconteceu mais uma vez. E o Leverkusen, péssimo segundo turno. O desempenho recente até venceu o Frankfurt na última partida, mas é ruim. E dá adeus a qualquer chance de Champions League. Né? Já era muito difícil, agora vai se contentar com a Europa League. O Bremen até consegue um pontinho valioso, né, nesse 0-0. O problema do Bremen
não é nem um empate, porque o ponto pode realmente valer muito. Né? Foi um ponto que permitiu, por exemplo, o time, nesse momento, se manter fora da zona de rebaixamento. Mas o desempenho recente é realmente complicado do Bremen também. Né? Não podemos dizer o mesmo do Colônia, que vinha com um desempenho recente bastante razoável, 2 vitórias, com o Frieden Funkel, que chegou ao 5º jogo no comando da equipe. Só que nessa partida deixou a desejar. Né? Uma defesa completamente desorganizada no início do jogo foi suficiente para o Freiburg fazer 2 gols, e aí depois o time não conseguiu correr atrás. Melhorou no segundo tempo, mas insuficiente, ainda, como você bem falou, tomou 2 gols nos acréscimos. O Colônia ameaçadíssimo de rebaixamento, apesar de que eu continuo dizendo está jogando melhor do que o Bremen, do que o Augsburg, por exemplo, mas não vai ser tarefa simples sair dessa incômoda zona. E o Freiburg ainda sonha até mesmo com uma vaga na Conference League, o que para o Freiburg seria sensacional. Está só 2 pontos atrás do Union Berlin e do Borussia Mönchengladbach, que hoje é o time que jogaria justamente a Conference League. Colônia que pode também criar esperanças porque tem o Schalke na sua tabela ainda até o final do campeonato. A gente falou do Mainz, que pode ser o fiel da balança na briga por vaga na Champions League. O Schalke pode ainda ser decisivo na briga contra o rebaixamento. Hertha Berlim e Colônia vão enfrentar a equipe de Gelsenkirchen e imagino que Colônia e Hertha estejam pensando em somar 3 pontos nessa partida, né? Falamos muito nessa edição do Chucrute FC, hein, Vitor? Mesmo sendo só nós dois, mas vamos deixar um tempinho também para a segunda divisão do futebol alemão. Thiago Barbosa traz as principais informações do final de semana. Olá, pessoal do Chucrute FC, que está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 32ª rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre Hamburgo e Nuremberg. Vamos lá o que aconteceu nesta 32ª rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Hannover 96 recebeu o Darmstadt e os lírios venceram por 2-1 de virada. No outro jogo do dia, o Rosenkiel recebeu o São Paulo e as cegonhas venceram pelo placar de 4-0. Nos jogos do sábado, o Fortuna Düsseldorf, ainda brigando pelo acesso, recebeu o Eintracht Braunschweig, que briga contra o rebaixamento, e o confronto terminou em 2-2. O vice-líder Greuther Fürth recebeu o Karlsruhe e ficou no empate em 2-2. O Lanterna Augsburg Kickers recebeu o penúltimo colocado Osnabrück. E os Lilavais venceram por 3-1, que decretou o rebaixamento da equipe bávara à Drittliga. Nos jogos de domingo, o atual líder Bochum recebeu o Regensburg e de virada goleou pelo placar de 5-1. Nos jogos de 11 gols no Ergesbig Stadium, o Ergesbig recebeu o Paderborn e a equipe de Steffen Baumgartel venceu pelo placar de 8-3. O Heidenheim recebeu o Sandhausen e de virada venceu por 2-1. E lembrando que o Rosenkiel jogará nesse meio de semana por 2 vezes. E recebe o Hannover 96 pela 26ª rodada nesta segunda-feira e na quinta-feira jogará contra o Regensburg pela rodada 28. E vamos lá falar da classificação. O Borro está na liderança com 63 pontos. Se vencer o próximo jogo, garante seu acesso à Bundesliga depois de 10 anos. O vice-líder, o Greuther Fürth, com 58 pontos. Seguido do terceiro colocado, o Rosenkiel, com 56 pontos. Mas a equipe de Schleswig-Holstein pode superar os Trevos na vice-liderança se vencer os 2 jogos que faltarão ainda. E na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig com 31 pontos é o 16º colocado, seguido do Osnabrück com 30 pontos. E o último colocado, o Augsburg Kickers, já rebaixado com 21 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 32ª rodada da Zweite Liga. E lembrando que no próximo final de semana, todos os jogos acontecerão no domingo às 10h30 da manhã, as rodadas 33 e 34. E faremos uma grande cobertura na nossa página do Bundesliga Brasil 2. Um grande abraço a todos e até a próxima. E agora, para a gente ir a caminho do nosso encerramento, Vitor, vamos trazer algumas informações sobre futebol alemão feminino. Nesse final de semana a gente teve o grande duelo da Frauen Bundesliga. Tivemos Bayern de Munique contra Wolfsburg. E o Bayern de Munique, que havia tropeçado em rodadas recentes, em uma rodada recentemente, na verdade, havia perdido para o Hoffenheim,
via ameaçado o título em razão de uma boa sequência do Wolfsburg no campeonato, mas o Bayern de Munique conseguiu pelo menos segurar um empate depois de sair na frente no placar. Bayern de Munique e Wolfsburg empataram em 1-1 e agora faltando 2 rodadas para o final do campeonato, o Bayern de Munique tem 2 pontos de vantagem e tem grandes chances de se sagrar campeão da Frauen Bundesliga. Bayern de Munique, que acabou sendo eliminado pelo Wolfsburg na DFB Pokal, acabou sendo eliminado pelo Chelsea na Champions League feminina, tem a chance aí de conquistar o título alemão. Em algum momento da temporada a gente imaginava que o Bayern de Munique poderia até ganhar as 3 competições, né? 2 delas acabaram ficando pelo caminho recentemente e esse jogo foi decisivo para definição do título da Frauen Bundesliga e o Bayern de Munique, mesmo não segurando a vitória no final do jogo, acabou conseguindo um importante empate. A gente também teve nesse final de semana o empate do Hoffenheim contra o Sand, por empate em 0-0, o Hoffenheim na 3ª colocação, grande chance de conseguir vaga na Champions League na próxima temporada. Também tivemos a vitória do Freiburg contra o Essen, vitória por 3-1. Vitória do Werder Bremen contra o Duisburg, o Lanterninha Duisburg, por 2-1. E também o empate do Bayer Leverkusen contra o Meppen, por 2-2. O Duisburg já rebaixado para a 2ª divisão. Sand é o penúltimo colocado, também está brigando contra o rebaixamento. E o Colônia, que atualmente disputa a 2ª divisão, foi o primeiro time a garantir vaga na elite da Frauen Bundesliga na próxima temporada. Colônia, entre os homens com sério risco de rebaixamento, entre as mulheres conseguiu a vaga na 1ª divisão para a próxima temporada. E Vitor, para a gente encerrar de vez essa edição do Chucrute FC, quero ouvir os seus votos de destaques da rodada e golaço da rodada. Acho que muito jogador se destacando nessa rodada, mas acho que os votos não tem como, né? Muitas opções de voto. Pois é, mas acho que na hora de escolher muitas opções, não tem muito como fugir de Lewandowski, Brecalo e Adão Sancho. E o gol da rodada acho que também não tem como muito. Também tivemos gols bonitos, o gol do Brecalo, por exemplo, primeiro, foi um golaço, mas acho que não tem como sair do gol do Lewandowski também, mais uma vez. Eu vou votar nesses 3 jogadores, Brecalo, Lewandowski e Sancho, mas vou dar uma variada no gol. Vou votar no primeiro gol do Borussia Dortmund, um gol marcado pelo Marco Reus, pela jogada do Reus, né, que deu um corta-luz bem bonito logo no início do lance, o toque de calcanhar do Thorgan Hazard e também a bonita finalização do Marco Reus. Claro, o gol do Lewandowski também foi muito bonito, mas fica aí meu voto para o gol do Borussia Dortmund contra o Leipzig. E assim a gente encerra mais uma edição do Chucrute FC, agradecendo a você, Vitor, pelos comentários, pelas análises e agradecendo a todos que nos acompanharam até aqui. Voltamos em breve com mais um episódio do Chucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima!